Pessoal, bem-vindos ao Lendo com a Joy. Eu sou a Joyce e hoje nós vamos falar sobre 12 livros. Isso mesmo, 12 livros que eu li entre o dia 15 de julho e o dia 15 de agosto. Tem livros grandes, livros pequenos, tem livros para todos os gostos. Então já vai deixando o seu like, já curte, já comenta, já compartilha, já manda para os amigos, que hoje nós vamos falar sobre livros incríveis. Agora eu vou falar para vocês sobre os livros que eu li do dia 15 de julho ao dia 15 de agosto. Foram um total de 12 livros completos e 3 livros que eu deixei pela metade. 2 desses livros que eu deixei pela metade chegou num determinado momento, eu meio que dei uma cansadinha deles, porque eram livros de máfia, livros de MC, que eu acabei cansando de ler sobre o mesmo tema e acabei trocando. Mas vamos lá, eu vou falar os títulos e depois eu volto falando um pouquinho sobre cada história. O primeiro foi Protegida e Obstinada, da Sarah Esther. Os 2 primeiros. Depois foi A Filha do Inimigo do Mafioso, da Deia Lamone. Depois Uma Noite de Paixão, da Márcia Lima. Depois Grávida e Rejeitada, da Jéssica Drielli. Depois Proibida para o Mafioso, da Jéssica Macedo. Depois O Bruto e a Belas, da Sara Fidelis. Depois, Imprevisível Perfeição, da Deia Lamone. Um Amor como Vingança, Destinos Cruzados, Adrenalina no Amor. Todos esses 3 livros da mesma série, Paixões Gregas, da autora Mônica Cristina. Então vamos lá, agora eu vou dar uma passadinha um por um. O livro Protegida e Obstinada, da Sarah Esther, fazem parte da série Lobos Solitários. A Protegida vai contar a história da Linda e do Oliver. O Oliver, ele é um ex-militar norte-americano que já foi para a guerra, que tem algumas sequelas, né? Sequelas mais psicológicas do que físicas. Ele não acha que ele é bom o suficiente para a Linda, então ele vai demorar um tempo para realmente aceitar ficar com ela. Não porque ele não goste dela, não porque ele não ache ela bonita. Ele chama ela de Meu Querubim, é o apelido que ele deu pra ela, porque a Linda, o nome dela já diz, ela é linda. E a Linda, ela tem muitas marcas do passado também, porque ela foi sequestrada por uma seita, e essa seita sequestrava meninas. Eles aparentavam uma fachada de legalidade. Eles pegavam essas meninas, levavam para um lugar falando que eles iam... É como se fosse uma organização governamental, que eles fossem dar uma ajuda para que essas meninas pudessem estudar, para que elas pudessem se profissionalizar. E aí chegava lá, não era nada disso. Ou era isso por um tempo e depois mudava. E aconteceu isso com a Linda. Então a Linda, ela fica sequestrada nesse lugar por um determinado tempo, um tempo bem longo, assim, inclusive. E aí, quando eles estouram esse cativeiro, o Oliver encontra ela e o relacionamento deles começa, e é isso que a gente vai ver, sabe? Eles lutando contra essa organização criminosa e, ao mesmo tempo, tentando proteger ela, e, ao mesmo tempo, o romance dos dois acontecendo. O outro livro é O Obstinada. Faz parte da mesma série, Lobos Solitários, e o casal vai ser Sofia e Ethan. O Ethan, ele é tipo vice-presidente do clube de motoqueiros, que o presidente é o Daniel. E o Ethan, ele é meio maluco, assim, sabe, gente? Eu acho que o casal é perfeito, porque a Sofia, ela é totalmente fora da casinha. A Sofia é totalmente, completamente maluca. Ela não é meia doidinha, ela é completamente. A Sofia, o pai dela, ele tem uma fazenda que ele planta coisas ilícitas nessa fazenda e ele negocia essas coisas ilícitas que ele planta e ele vende para o clube de motoqueiros. Esse clube de motoqueiros distribui aquela coisa errada que ele faz, que vocês aí vão me entender, que é uma coisa chamada droga. E ele tem um nome específico. No livro vai tratar qual que é especificamente que ele trabalha e que ele vende. E aí ele chama esses meninos lá e fala, não, alguém tem que vir aqui negociar comigo porque eu vou parar de vender pra vocês, eu vou pegar novos clientes e eu não quero mais vender pra vocês. Só que na verdade era tudo uma armação para que eles fossem lá, porque ele queria um acordo de casamento pra filha dele.
E ele consegue fazer esse acordo de casamento, o Ethan aceita se casar com ela. E um determinado momento da história, ela sequestra o Ethan pra ficar com ele, pra ele casar, porque ele tá demorando muito a colocar isso em prática. E aí, ele casa com ela, só que eles vão enfrentar muitos problemas, porque meio que o Ethan não queria casar com ela, sabe? Ele acha que ele não queria casar com ela. Aí vai ser o livro todo ela tentando lutar pra conquistá-lo mesmo de fato, e ele lutando contra esse sentimento, que ele já gosta dela. Só que ele acha que é só uma atração, na cabeça dele é só uma atração, mas não é, ele realmente é apaixonado por ela. E aí até que chega um determinado momento do livro que ela cansa e manda ele se lascar e cada um vai viver sua própria vida. E aí nesse momento ele vai correr atrás dela. E aí depois disso nós temos Uma Nova Paixão, da Marcelina. Esse livro trata da história da Rose e do Jorge. O Jorge, ele é um empresário, né? Ele é dono de fazendas. E a Rose, ela foi contratada para trabalhar nas fazendas dele. Para trabalhar em uma das fazendas dele, né? Na verdade, ela vai trabalhar em São Paulo, especificamente. Ela vai trabalhar no escritório em São Paulo. Porém, ela tem que ir para o estado que ele mora. Se eu não me engano, gente, é Goiás. Mas eu vou deixar o nome aqui do estado certinho para vocês. E aí, ela tem que ir para lá para o treinamento. E aí, quando ela vai para esse treinamento, acontece uma grande tempestade e os voos ficam interrompidos. E ela tem que ficar algumas noites em Brasília. E aí, o Jorge tá nesse voo, eles não sabem que ele é patrão e ela funcionária, eles se conhecem, ele acha ela lindíssima, ela também acha ele muito lindo, muito gato. E eles acabam tendo um envolvimento, assim, muito tórrido, sabe? Aquela coisa, tipo paixão à primeira vista. Aquela loucura, na verdade, não é uma paixão, é só um envolvimento mesmo, um interesse sexual. E aí, eles ficam por esses dias em Brasília juntos. E aí, quando eles chegam na cidade, quando ela chega lá na cidade que ela vai pegar o trabalho, ela descobre que ele é o patrão dela. Aí dá aquela coisa, nossa, que merda que eu fiz, né? E aí eles vão trabalhar juntos por um período na fase de treinamento, depois ela volta para São Paulo, e aí é quando a história acontece de verdade. Ele vai para São Paulo, né, para um evento que vai acontecer, e aí acaba que eles acabam ficando novamente, vão ficando, e eles precisam, em um determinado momento, decidir se vai ser aquela coisa mesmo, informal, de só a gente pega e não se apega, ou se os dois vão assumir que eles estão realmente interessados um no outro e dar continuidade nesse sentimento. O próximo livro que eu vou falar para vocês é a série também. É um livro que é uma série. Esse livro, Uma Nova Paixão, da Marcelina, ele é um livro único, tá? Ele é volume único. Você lê ele rapidinho e acabou. Esses próximos livros que eu vou falar é uma série. A série Paixões Gregas, da Mônica Cristina. E eu vou falar um pouquinho sobre Um por Um. Um Amor como Vingança. É o casal Leon e Lisa. A Lisa, o nome dela é Melissa, e ela é filha do principal inimigo do Leon. Por isso que é um amor como vingança. O Leon e os irmãos dele são 4 irmãos, todos homens. Eles foram abandonados pela mãe. A mãe tinha um amante, que era o pai da Melissa. E ela abandonou eles para ficar com esse amante dela. O pai deles era um pescador, eles moravam numa ilha grega que chama Quiros. E a mãe deles abandona eles para ficar com esse homem, que era tipo dono da ilha, que era um homem riquíssimo na região, que era um bilionário grego. E aí, essa mulher vai viver com esse cara, abandona os filhos e o marido. O marido não suporta essa traição e acaba começando a beber bastante. Só que também acontece um outro problema. O cara que fica com a mãe deles, não só satisfeito em ficar com a mulher, ela coloca todos eles dentro de um avião. O pai, os 4 filhos pequenininhos, era uma escadinha. O mais velho tinha 10 anos e o mais novinho tinha 2. E aí coloca todos eles dentro de um avião e manda para os Estados Unidos. Eles desembarcam em Nova York e ninguém sabe falar inglês, ninguém sabe nada.
E esse pai começa a beber loucamente, praticamente meio que abandona os filhos mesmo. O mais novinho é entregue para adoção, é entregue num lar, né, para adoção, num abrigo, é entregue para o conselho tutelar. E esses outros irmãos, como são crianças, eles fazem de tudo para eles sobreviverem, porque naquele momento eles não podem pegar o mais novo, né? Eles também são crianças ainda. E aí eles fazem de tudo para ficarem juntos. Sempre quando tem polícia, eles meio que dão uma fugidinha da polícia. Eles tentam dormir, eles sempre ficam no Central Park durante o dia, eles tentam conseguir qualquer tipo de serviço para eles conseguirem comer, conseguirem dormir. E aí eles fazem de tudo para ficar juntos e os três mais velhos conseguem. E aí, quando chega num determinado momento, uma pessoa começa a ensinar para o mais velho sobre mercado financeiro, sobre dinheiro, ele começa a trabalhar e ele começa a fazer investimentos. E um desses investimentos dá muito certo, ele fica muito rico. E eles, na verdade, ficam muito ricos, né? E ele acaba dividindo esse dinheiro para os 4 irmãos. Quando o mais novinho tem 16 anos, eles conseguem localizar e ele conseguem trazer ele de volta. Só que nesse meio tempo, a raiva, o ódio e todos os sentimentos ruins que podem crescer vão crescendo no coração do Leon. E ele, tipo, a birra dele, o ódio dele pelo cara que fez isso com ele só aumenta. E aí ele fala que o dia que ele, né, puder, ele vai voltar pra Grécia pra se vingar desse cara. E esse dia chega, o cara fica, né, pobre porque só gasta, só torra, não ganha nada. Ele volta, ele compra todas as dívidas desse cara, meio pra humilhar ele mesmo. E descobre que ele tem uma filha, que é a Lisa. E aí ele vai atrás dessa menina pra humilhar ela, pra massacrar ela, porque ele acha que ela é uma dondoca rica, filha de um bilionário, que ela vai ser criada, né, com todos os luxos que o mundo pode dar, que ela vai ser uma dondoquinha. Só que a Lisa, ela foge de todos os padrões, porque o pai dela não cria ela dessa maneira. Ela é criada como uma empregada da casa, ela é maltratada por todo mundo, por todos os empregados. Só que o Leon, ele não acredita nisso, ele acha que, tipo, isso é uma mentira, porque não faz sentido na cabeça dele o cara ser ruim com a única filha. E aí começa a relação deles, ele começa querendo se vingar dela realmente, querendo usar ela como uma moeda de troca, até que ele começa a se envolver com ela, se apaixonar por ela, começa a ver que realmente ela é autêntica, que aquilo realmente é quem ela é. E aí a gente vai ver a relação deles começando, como que é bonita, como que é linda. O segundo casal, que é o casal Destinos Cruzados, é o casal Heitor e Olivia. O Heitor, ele teve um rolo, não foi nem chega a ser rolo, ele ficou com uma garota numa viagem 8 anos antes. E essa garota, ela é irmã da Olivia, que chama Patrícia. A Patrícia ficou grávida dele e por um mal entendido, Ai, como que fala, gente? Por um mal entendido, sabe? Ele nunca fica sabendo dessa gravidez e ela acha que ele sabe. A Patrícia morre quando o livro começa. A gente já começa o livro sem a Patrícia, já sabendo que ela morreu, já sabendo tudo que aconteceu com ela. E quem cria a criança é a Olivia, a tia da criança. E quando o Heitor descobrir da filhinha, ele vai ficar louco, desesperado, porque, né, eles são muito amorosos, eles são muito dedicados à família e eles jamais abandonariam o filho. Só que ele realmente não sabia da existência dela. E aí ele vai atrás e vai conhecer a Olivia, vai acabar se envolvendo também, não só com a filha, vai tentar conquistar a filha. No comecinho a menininha chama ele de Senhor Heitor, é muito bonitinho, gente, ele lá doido que ela chama ele de pai, e ela chama ele o tempo inteiro de Senhor Heitor. Aí ele vai tentar conquistar a Olivia também, a Olivia vai fazer parte, ele vai chegar os dois pés na porta da forma mais errada possível. A Olivia vai ficar com raiva dele, vai achar ele arrogante, prepotente, vai dar uns tabef na cara dele. Literalmente, tá? Ela vai dar uns tabef na cara dele. E aí depois eles acabam se entendendo, as coisas acabam dando certo. O terceiro casal é o casal Adrenalina no Amor. Ulisses, que é o protagonista desse livro, ele é completamente louco por adrenalina, completamente louco por esportes radicais, ele gosta de escalar, de rapel, de saltar de paraquedas. A gente começa, os outros livros já contam isso sobre ele.
Ele é o irmão engraçadinho da série, ele é o mais engraçado, ele faz piada de tudo, ele zomba da cara de todo mundo, tudo pra ele é engraçado. Ele zomba dos dois primeiros irmãos dele quando eles casam, porque eles tinham um pacto entre irmãos que os irmãos Stéphanos não se casam, e eles acabam casando um por um. E aí ele começa a zombar dos dois mais velhos, e aí chega a vez dele. Ele vai pra Itália fechar uma negociação, porque os italianos meio que tentaram passar a perna neles num contrato. E ele vai pra lá fechar esse contrato pessoalmente. Chegando lá, ele fecha o contrato, dá tudo certo, ele finaliza a compra ali do que ele foi fazer. E o dono da empresa, né, que ele tava fechando o contrato, dá um presente pra ele. O Stefano o Ulisses todo ingênuo, assim, ele acha que esse presente é um chocolate, um vinho, afinal de contas ele tá na Itália, ele pensou que era um vinho. E ele volta pro hotel. Quando ele chega no hotel, é uma garota. Eles deram pra ele uma garota de presente, pra passar uma noite com ele e tal. E pra ela ser usada como prostituta. A Sofia, ela é uma menina de uma cidade do interior da Itália, vai contar uma história bem triste sobre ela. Ela é órfã de pai e mãe, a avó dela que criou ela. Só que a avó dela sofre de Alzheimer. Quando o livro começa, a avó dela já sofre de Alzheimer, então a avó dela não lembra muito das coisas. Ela tem flashbacks de memórias, que é o que o Alzheimer causa. E aí, a Sofia, ela precisa de dinheiro para internar a avó dela numa clínica e para poder começar a trabalhar, para poder ter uma vida melhor. E ela tem uma proposta de trabalho em Palermo, na Itália, para trabalhar num hotel como intérprete de grego. Porque vai chegar um grego muito importante na cidade e ela vai ser intérprete para poder falar em grego. E ela fala, porque o pai dela era grego e a mãe italiana. E aí ela fala grego muito bem e ela aceita o trabalho, o salário era muito bom e ela aceita. Só que na verdade não é um trabalho, na verdade ela está sendo contratada para ser escrava sexual. E ela vai passar e ela vai chegar lá, quando ela chegar lá que ela vai descobrir toda essa situação. Então ela vai ficar desesperada, ela vai falar, não, eu não vou fazer isso. Ela começa apanhando, porque ela não aceita fazer as coisas que eles ordenam pra ela. E aí, no momento de desespero dela, quando ela tem que ir pra esse hotel com o Ulisses, ela decide, é tudo ou nada, eu vou morrer de todo jeito, né? Tipo assim, eu vou ter que me prostituir, ou esse cara pode me entregar, ele pode fazer parte do esquema, mas eu vou tentar. E aí ela vai e conta pro Ulisses tudo, conta pra ele que ela não é prostituta, que eles sequestraram ela na cidade dela, que ela foi achando que era um emprego, e ele acredita nela e tenta ajudar ela. E o Ulisses, ele tem um amigo que é da Interpol, e ele liga pra esse amigo e pede ajuda, ou o cara ajuda ele, fala, olha, já tem uma equipe aí na Itália pra fazer justamente esse trabalho, essa gangue já está sendo investigada, e é só você ligar pra eles. E aí todo o enrolo começa, porque a gangue ela não é totalmente desmontada. E aí começa toda uma loucura, assim, toda uma adrenalina deles fugindo da máfia, deles fugindo desses mafiosos que sequestram pessoas. Uma loucura, tem aquele friozinho na barriga de tipo assim, nossa, onde que eles vão nos encontrar? Tem as atrapalhadas, a polícia também faz algumas coisas cagadas, algumas investigações cagadas. A polícia, em vez de ajudar, atrapalha. Fala também de corrupção dentro da polícia. Então esse livro ele é muito completo. Então, pessoal, para finalizar agora eu vou falar sobre mais 3, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Não vou falar sobre todos. Eu vou falar sobre mais 3 livros e a gente finaliza. Eu vou falar então agora sobre Imprevisível Perfeição, que é um livro da Deia Lamone, que fala sobre a Júlia Rocha, o Sage e o Ego. O Sage é o protagonista, né? O protagonista masculino adulto, e o Ego é a criança. Ele é uma criança e esse menininho, ele faz um pacto com os amigos dele na escola de que todos os amiguinhos vão arrumar um namorado ou uma namorada pro pai ou pra mãe. E aí ele coloca esse pacto assim em destaque.
E o Sage, ele não quer ninguém, ele é um extremamente mulherengo, ele cuida do filho dele muito bem e tal, mas sempre quando ele quer sair pra ficar com alguém, ele contrata uma babá e deixa o filho dele. Ele mora no Brasil, em São Paulo. A Júlia também, ela é brasileira, mora em São Paulo. E a Júlia tem uma empresa de casamentos. A Júlia, ela faz casamentos. As pessoas vão lá, se inscrevem na empresa dela, pagam, né? É um empreendimento, ela faz isso como forma de gerar dinheiro. E é a obrigação da empresa dela, é tipo dar match entre as pessoas. É como se fosse tipo. Não é um Tinder porque é pessoal, mas é tipo assim, é como se fosse esses aplicativos de relacionamento, só que pessoal. Você contrata alguém pra encontrar alguém pra achar outra pessoa pra você. Ficou meio confuso, mas é isso. E essa é a empresa dela e ela tem muitos clientes, muitas pessoas muito ricas da sociedade paulistana, pessoas que querem, né, encontrar sua alma gêmea, mas que não tem tempo para isso. Então ela pega entre todos os clientes dela e começa a ver características familiares, coisas que as duas pessoas querem em comum, e assim ela vai fechando. E o Sage, ele tem uma empresa de segurança. O Sage, ele cuida sozinho do filho, porque a mãe do menino abandonou eles, e ele cuida sozinho do filho dele. E o Sage já viu a Júlia, eles moram no mesmo prédio, no mesmo prédio. Ela mora num andar, ele mora em outro. E ele não gostou dela, porque ela lembrou muito a ex dele, no quesito, tipo assim, que ela é muito bonita, que ela é, tipo, muito perfeita, né, fisicamente falando. Então ele meio que prejulgou ela baseado na aparência física dela. Então ele falou assim, essa menina é muito perfeitinha, então eu não quero nada com ela porque ela me lembra muito a outra pessoa que me abandonou, que ficou grávida e sumiu. E aí ele não quer nada com a Júlia, ele meio que tem ele toma ranço automático dela sem nem ter conversado com ela. E ela também tem um rancinho dele, assim. Ela faz aquele pré-julgamento de que, tipo, ele é mulherengo, porque ele é bonito, porque ele é rico, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E aí vai os dois totalmente armados. E aí, um belo dia, eles encontram o Ego, ele apronta na escola, a diretora chama o Sage lá pra poder dar um puxão de orelha nele, pra ele poder dar um puxão de orelha na criança também. E ele conversa com o filho dele, a conversa não é muito o que ele esperava, e ele acaba levando o menino pra uma sorveteria. Acaba que a resposta que o menino dá pra ele é uma coisa relacionada a ele, relacionada à criação. Então ele fica assim, nossa, tipo, eu tô cobrando uma coisa que talvez eu esteja falhando. E aí ele leva o menino pra eles tomarem sorvete e conversarem, ele tirar mais coisas da criança. E aí chega lá, a Júlia tá lá também, tomando um sorvete, porque ela tinha sido assediada no trabalho naquele dia específico. Só que aí começa a acontecer que a Júlia deu um fora num possível cliente porque ele não queria uma possível namorada, ele queria ela. Aí ela dá um fora nele, só que ele não aceita o não como resposta e começa a perseguir ela. O Sage, como tem uma empresa de segurança, fica sabendo isso através do filho dele e começa a tentar proteger ela. E aí toda a história do livro vai se desenrolar em eles tentarem descobrir quem é essa pessoa, se realmente é aquele cliente, quem é a pessoa que tá perseguindo ela, porque começa uma perseguição mesmo. E eles começam a desenvolver uma amizade. Não parte logo pro relacionamento afetivo, começa como uma amizade. E eles começam a desenvolver essa amizade. Então, assim, é bem bonitinho, sabe? A relação dela com a criança é completamente apaixonada por ela. O menino, ele, tipo, quase idolatra ela, assim. Ele é muito apaixonado por ela mesmo. E é muito bonitinho a relação que eles desenvolvem. Agora eu vou falar sobre mais 2 livros de volume único, né? Que não são séries. E a gente vai terminar por aqui. Então, o primeiro deles é O Bruto e a Bela, da Sara Fidelis. Esse livro fala a história do Mateu Vitorino e da Anabela. A Anabela vai ser contratada para trabalhar na casa do Mateu, que é uma casa na Serra, em Campos do Jordão, uma casa, tipo uma mansão, na verdade.
E o Mateus, ele é um recluso, ele não vai em São Paulo pra nada, ele não vai na cidade pra nada, ele mora, tipo, numa casa, né, na serra, ele não desce nem no vilarejo pra nada. Ele é recluso, 100% recluso. Ele já foi casado no passado e ele sofreu uma grande desilusão com a esposa dele. E ninguém conta o que aconteceu. Alguns dos empregados sabem o que aconteceu, mas não contam o que aconteceu. Foi uma dupla traição, ela traiu ele pegou ela no flagra traindo ele, mas ninguém conta com quem. E esse é o grande mistério da história. Por que ele se sente tão magoado? O que aconteceu? Com quem que foi? O que essa traição causou? E tem também uma outra perda que o Mateus sofreu, que é a perda do irmão dele mais novo. Ele e o irmão eram muito próximos. E logo em seguida que ele descobre essa traição, o irmão dele morre num acidente de avião. E aí junta essas duas perdas e ele fica, tipo, completamente desolado. E ele ele se afasta da cidade, das pessoas, da sociedade, de tudo. O Mateus também, aí a Anabela vai, né? Ela vai ser contratada para trabalhar nesse lugar por indicação. E ela não quer porque é longe de São Paulo, não vai dar para ela ver a família dela sempre, ela vai ter que morar no trabalho. E ela só aceita porque o salário é altíssimo, gente. Se eu não me engano, o salário era de 7.000 reais. E ela fala, caraca, pra ser governanta, eu vou aceitar, porque, tipo, a gente tá precisando muito do dinheiro. Só que aí ela faz uma exigência, que ela quer o salário e uma bolsa de estudos pra ela fazer uma faculdade, porque ela quer muito estudar. É o sonho da vida dela. E a Anabela é uma menina extremamente sonhadora, ela sonha em ter a empresa dela, ela sonha em empreender, ela ama livros, ela ama biblioteca, então ela queria juntar dois grandes sonhos, que é a perfumaria e os livros, e montar algum empreendimento juntando essas duas coisas. Parece meio louco, meio impossível, mas é um sonho dela. E aí, ela vai morar na casa do Mateus, ele é extremamente grosseiro, extremamente mal educado, aquelas pessoas amarguradas mesmo. E aí vai começar a desenvolver uma relação entre os dois, uma relação de respeito, de carinho, de afeto. E aí a gente vai ver a construção da história. Gente, esse livro é incrível. O plot dele, o plot twist dele, eu meio que já esperava o que acontece, quem foi a pessoa que traiu, né? Quem traiu, a esposa dele traiu ele com essa pessoa. Era uma pessoa que eu já esperava, quando eu descubro o plot, eu já meio que esperava quem era, pra ele ter ficado tão magoado. Mas tem um terceiro plot, e esse plot me surpreendeu bastante. E aí tem um outro, na verdade, eu acho que esse livro tem 3 ou 4 plots que vão acontecendo assim, um atrás do outro. E todos são um pouco surpreendentes. O único que não me surpreendeu mesmo foi quem foi. Isso, tipo assim, com a construção da história, com o que a gente vai lendo, esse livro tem 500 e poucas páginas. Quando a gente vai lendo, chega num determinado ponto que você fala assim, já sei quem foi. Já desconfio, pelo menos, quem foi. Então, mas assim, o livro é maravilhoso, é incrível, a escrita da autora é incrível mesmo, vocês vão amar. Como é um volume único, vocês não vão ter continuação, então assim, vale super a pena ler. Acabou ali, a história acabou. É maravilhoso esse livro. O próximo livro que eu vou falar também é volume único, e ele já é um livro bem menorzinho, ele tem 190 páginas, e ele chama Grávida e Rejeitada, da Jéssica Drielli. Os protagonistas desse livro se chamam Dominique e Hazel. Eu acho que é assim que fala. Os dois se apaixonam na escola, no ensino médio nos Estados Unidos. E o pai dele é muito rico. O pai dela também a família dela não é pobre. Mas o pai dele quer que ele fique com uma outra moça. E ele acaba se apaixonando. E a Hazel, ela é nerd, ela é toda nerdzinha, ela é toda calma, ela é aquela menina amiga. E eles começam a desenvolver um relacionamento. E em determinado momento o pai dele descobre esse relacionamento e começa a chantageá-lo. Fala que se ele não... na verdade, eles têm eles acabam tendo a relação sexual, né? Ela tem a primeira relação dela com ele. Eles ficam algumas vezes, e uma dessas vezes eles ficam, e a relação deles é filmada. E o pai dele
ameaça ele com esse vídeo, falando que se ele não fizer tudo o que ele quer, ele vai acabar com a reputação da menina. E aí ele termina com ela por esse motivo. Ela fica muito arrasada, porque ela era muito apaixonada por ele. Ele termina com ela de uma forma muito escrota. Ele realmente faz tudo errado, ele termina com ela de uma forma muito ruim, muito grosseira. Só que o que me surpreende nesse livro, que eu amei, é que ela não é aquelas mocinhas que vão ficar se rastejando aos pés dele. Ela vai, ele dá o fora nela, ela vai, nunca mais olha na cara dele, nunca mais volta na escola. Ela, nos Estados Unidos tem isso, de tipo assim, você poder estudar em casa, né? Home office que fala. Só que é tipo estudo em casa, eu esqueci como que é o nome certo. Mas lá tem, e acho que faltava 1 mês ou 2 só pra formar, para eles formarem, e ela tinha as melhores notas, porque ela era nerd. E aí ela conseguiu estudar, finalizar o curso em casa, e ela descobre também que ela tá grávida. Então ela não quer que ele veja ela, né? Pra ele não desconfiar de nada. Ela vai, estuda, se forma, não conta pra ele que tá grávida, esconde, né, a gravidez dele e vai viver a vida dela. 10 anos depois, eles se reencontram. E aí esse reencontro vai ser o grande X do livro, vai ser o grande... Tudo que a gente vai ter que descobrir o que é que vai acontecer. Se eles vão se perdoar, se eles não vão se perdoar, se ele vai demorar a descobrir que ele tem uma filha ou não. Como que tudo vai se desenrolar, como que tudo vai se desenvolver. Então, gente, são livros incríveis. Falei sobre vários livros com vocês aqui, livros que são volumes únicos, livros que são séries, tem para todos os gostos, tem tudo que vocês puderem imaginar, tem livros muito delicinhos. Então já deixa o seu like, já curte, já comenta, já compartilha, já manda para os amigos e vem com a gente ler, que tem muita coisa legal.